Eu te saúdo com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao quarto trimestre de 2025 da classe de adultos das lições bíblicas da CPAD. Esta é a lição número 1. O homem, corpo, alma e espírito. Qual a diferença entre corpo, alma e espírito? E para onde eles vão depois que nós partimos para a eternidade? Fique aqui comigo. Na lição de hoje eu vou te dar a resposta para essa pergunta. Também te darei as respostas do Revisando o Conteúdo e também te darei algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão da aula. Portanto, fique aqui comigo até o final. Se você gostar, você deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que, assim como você também ama a Escola Bíblica Dominical, deixe o seu comentário. E se você não gostar, você também deixa o seu dislike, que o seu dislike é tão importante quanto o seu like também. Texto áureo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito precisam estar irrepreensíveis. Para quê? Para quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós termos o nosso corpo glorificado e subirmos para as mansões celestiais. Verdade prática, Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Então a grande questão, da aula, uma das grandes questões, por que o homem foi criado, Então nós vemos aqui que uma das coisas para a qual o homem foi criado foi para que glorificá-lo, glorificar o nosso Criador. Introdução. Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroamento de sua criação. O que isso significa na prática? Significa que o homem é a obra-prima de Deus, é a coroa da criação. O Senhor criou tudo do nada, e tudo Deus falava o quê? Haja isso, haja luz, por exemplo, e houve luz. Entretanto, quando foi a vez do homem, Deus poderia apenas dizer, haja o homem, e o homem certamente existiria. Mas Deus fez o seguinte, Deus falou, façamos do homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Por quê? Porque nós somos a semelhança do Senhor. Nós fomos criados para a sua glória. O Senhor, Jesus também estava lá na criação. Todos nós fomos criados para que nós venhamos dar glórias ao Senhor. E também para quê? Para que nós venhamos dominar sobre toda a criação. Então o homem, sim, é a obra-prima de Deus. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que Deus falou para quê? Para que o homem dominasse sobre todas as coisas. E é isso exatamente que nós vemos nos dias atuais. O homem, desde sempre, tem dominado a criação, os mares, os oceanos, os animais de forma geral. Então o homem, a tecnologia, então a medicina e tantas outras áreas, o homem tem dominado. Por quê? Porque isso foi uma ordem direta de Deus. Deus fez o homem para isto. Então o Senhor criou o Deus para a sua glória, como nós vemos no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12, Isaías 43, versículo 7, e também Salmos 100, versículo 3 também nos conta isso. Outro livro também que fala sobre essa questão é o livro de Aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, também nos dá este norte. A tricotomia humana, doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. Como já falei aqui, do propósito do homem, da criação do homem, por que o homem foi criado. E a grande questão é, quem é o homem? O homem é a imagem de Deus. De onde ele veio? Nós viemos do pó da terra, nós viemos do sopro divino, da vontade do Senhor de nos criar. E para onde vamos? Aí é uma resposta pessoal. Há pessoas que vão para as mansões celestiais, outras não é para lá que irão. Por quê? Porque é uma escolha. Então a grande questão da tricotomia humana, que eu vou falar para você um pouco mais adiante, na verdade eu vou falar com você agora, a tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. E qual é a diferença entre eles? Pois bem, o corpo é a embalagem da alma e do espírito. E quando nós morremos, o corpo vai para o pó da terra, como nos fala Gênesis capítulo 3, versículo 19.
é diferente, este corpo é diferente do corpo mencionado em Mateus capítulo 10, versículo 28, que vai falar ali, não é, para que venha temer sobre aquele que pode enviar o corpo para a perdição eterna. Aquele corpo ali não é o nosso, o nosso que não vai ser mesmo, né? Não é o corpo o físico, né? É um corpo, é um corpo que não perece. Assim como salva na pessoa de Cristo, no caso eu e você, nós teremos um corpo glorificado para morar nas mansões celestiais. E esse nosso corpo não será carnal, ele será glorificado e ele nunca perecerá. Assim também, parecido é o corpo para quem vai para a perdição eterna. Ele não tem um corpo glorificado, mas é um corpo que não morre e também não é o corpo físico, né? Então, é um corpo que, na verdade, é um corpo que não perece. E a alma, o que é a alma? A alma, ela já é o nosso caráter, né? A alma é o nosso caráter, é a nossa consciência, é a nossa essência. E para onde a alma vai quando nós partimos para a eternidade? Bom, a alma dos salvos vai para o reino dos céus, as mansões celestiais, como nos fala Mateus capítulo 25, versículo 34, né? O reino de Deus, né? Filipenses 1, 23 também vai falar algo parecido. Ou vai para a perdição eterna, como nos fala Mateus capítulo 25, versículo 41. Então a resposta da alma, ela é de quem, se a pessoa aceitar a Cristo como Salvador, vai para o céu. Se não aceitar, vai para a perdição eterna. E o Espírito? O que é o Espírito? O Espírito é aquilo que nos mostra, ou melhor, nos leva a adorar ao Senhor ou a não adorar. O Espírito também é aquilo que nos orienta do que é certo e o que é errado. Observe que até a pessoa que não é cristã, ela sabe o que é certo e o que é errado. Por que ela sabe? Porque o Espírito diz a ela o que é certo e o que é errado. E o que acontece com o Espírito depois que uma pessoa morre? E aqui é uma questão curiosa. Tanto a pessoa cristã, né, salva na pessoa de Cristo, como uma pessoa não cristã que vai para a perdição eterna, ambos, o Espírito volta para Deus, como nos diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Então, portanto, essa é a diferença entre corpo, alma e espírito e para onde cada um vai. Físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, foi constituído de uma combinação única, o elemento físico, pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais. E aqui é a grande coroa da criação. Nós temos algo que os outros seres não têm. Por exemplo, os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Então, já aqui nós já temos uma diferença. O homem tem um corpo material e nós também somos espirituais. Os animais não possuem a parte imaterial, que há no homem, como a alma e o espírito. Então, nós somos maiores do que os animais também. Então, a dos anjos é um pouco menor, né? Nós somos um pouco menor do que os anjos, mas na questão de parecer, nós temos algo que os anjos não têm, que na questão é o corpo material. Na questão dos animais, os animais não possuem nem alma e nem espírito, ou seja, morreu, acabou. A alma do animal, ela morre juntamente com o seu corpo. Então vemos aqui a questão física e espiritual. O homem ele tem as duas partes. Ele tem a parte física, propriamente dita, né, que viemos do pó da terra, e temos também a parte divina, que é o sopro divino em nós. Então a nossa alma, a nossa vida, ela vem da parte de Deus. E é sempre bom e interessante lembrar que a nossa alma, ela é imortal. Eu sei que você sabe, mas é somente para a gente lembrar e tratar desse assunto, que algumas vezes as pessoas pensam que a alma dorme, descansa ou ela se perde ou se acaba. Não, a nossa alma, ela é imortal. É por isso que a alma, ela vai para o céu ou vai para a perdição eterna. Sinopse: o ser humano foi criado por Deus como uma natureza tricotômica, corpo, alma e espírito, revelando seu propósito e dignidade única da criação. A distinção entre alma e espírito. A alma é dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão.
especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal, criado à imagem de Deus. Então, como eu falei lá no início, a nossa alma é aquilo que nós somos na verdade, a nossa essência, né? A nossa consciência. Então, a nossa alma ela é dotada de razão, de sentimento, de vontade. Você não tem vontade de fazer muitas coisas, então essa vontade vem da sua alma. Você não tem sentimentos pelo seu pai, pela sua mãe, né, pelo seu cônjuge e pastores, etc. Então esse sentimento também é a alma. Então a nossa alma é a nossa consciência, é a nossa essência, é o que nós somos de verdade, onde aquilo que ninguém pode tocar, é essa que é a nossa essência, né? O Espírito é por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos, junto com a alma e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. Aqui eu vou falar somente uma questão importante que eu achei interessante, que é a questão de dizer que ela, junto com a alma, é inseparável dela. Não, não é bem assim. Como eu falei, o corpo e a alma, eles são separados, eles se separam, mas depois que morrem, enquanto nós estamos vivos, o corpo, a alma e o espírito, certamente eles são únicos, né? Ou melhor, eles não se dividem, né? Eles não se separam, melhor dizendo. Agora, quando nós partimos para a eternidade, o corpo vai para um lugar, o espírito vai para outro e a alma vai para outro, né? Então aqui existe sim uma separação. Mas observe que o Espírito ele nos leva para o Senhor, ele nos liga a Deus. Por quê? Porque uma das questões não é o Espírito que nos fala o que é certo e o que é errado? Então, quando uma pessoa está salva na pessoa de Cristo, o que o Espírito faz? Mostra para ele que ele não pode fazer aquilo que é errado. Então, o que essa pessoa faz? Ela continua fazendo aquilo que é certo. E é isso também que nos aproxima do Senhor. Nós sabemos que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas o fato de nós sermos salvos, o que nós fazemos? Nós queremos praticar aquilo que é correto. Por quê? Porque o Espírito nos impulsiona a fazer aquilo que é correto e por isso nós temos, assim, uma relação íntima com o Senhor. Sinopse: a distinção entre alma e espírito, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do ser humano, mas com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo. A interação das três dimensões, corpo, afetos e somatização. O corpo é a parte material do ser humano, por meio da qual, comumente, manifestamos os atributos da alma e do espírito. Quando nós adoramos a Deus, com a nossa fala, por exemplo, ou os nossos louvores, com os ensinamentos, com os gestos, o que nós estamos fazendo? Com o quê? Com o nosso corpo. O nosso corpo ele manifesta, né, é a manifestação da alma e do espírito numa adoração. Ou, para aquelas pessoas que não são salvas na pessoa de Cristo, o corpo também é a manifestação delas, mas não da adoração, mas de outras coisas, talvez até da profanação, né? As pessoas profanam a Deus com o seu corpo também, né? Embora para nós o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas para outras pessoas que não são salvas na pessoa de Jesus, o corpo não é templo do Espírito Santo, é templo pode ser de tudo, né? Menos do Espírito Santo. Então essas pessoas também, quando dançam uma música secular, por exemplo, está fazendo a dança com o quê? Com o corpo. Então é a forma dela se expressar, a alegria, por exemplo, ou uma outra coisa. Então é com o corpo que nós expressamos aquilo que vem da nossa alma e do nosso espírito. Equilíbrio e saúde. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, alma e espírito de toda a espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Então vejamos. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância. Nós devemos vigiar e orar. Nós devemos viver uma vida de vigilância. A pessoa que não vigia acaba caindo em tentação. Então nós temos que fazer o quê? Vigiar onde nós estamos indo, o horário que nós estamos indo, com quem nós estamos andando, porque isso também vai influenciar muito na nossa vida santa, na nossa vida de santificação. Então nós devemos fazer o quê?
ter vigilância. Devemos também viver uma vida de oração, vigiai e orai. Então nós devemos também orar, viver uma vida de oração. Para quê? Para preservar o corpo. Pode não parecer, mas a bem da verdade, quando nós vigiamos e estamos orando, então, se eu estou indo para um lugar, por exemplo, que não é um lugar para eu estar como uma pessoa do Senhor, então, se eu estou lá, meu corpo uma hora vai acabar sendo afetado por isso. Por quê? Porque eu estou fazendo algo errado que vai prejudicar o meu corpo. Então, e quando eu estou orando, se eu estou orando também, eu não estou fazendo nada de ruim. Então, eu estou guardando meu corpo de algo que não é saudável. Então, isso acaba preservando o corpo, a alma e o espírito. Entretanto, há também a questão dos cuidados físicos e relacionais saudáveis, né? Eu preciso cuidar da minha saúde, assim também como você precisa cuidar da sua saúde. Até porque nós que temos um corpo que é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19, né? Nós devemos fazer o quê? Cuidar deste templo, manter este templo cuidado. Para quê? Para que nós venhamos continuar glorificando o nome do Senhor em espírito e em verdade com o nosso corpo em santificação. Entretanto, a questão não é só a questão de saúde, é uma questão de relacionamento também. Como é que eu me relaciono com o meu irmão, ou com a minha irmã, com os jovens, com os adolescentes, com as crianças, né, de uma forma geral, com o meu vizinho, né, com o dono da empresa onde eu trabalho e coisas dessa natureza. Então, o nosso cuidado com o corpo também ele precisa ser com relação também na questão dos relacionamentos. Por quê? Para que não venha a causar assim problemas de saúde, como por exemplo, quanto à crescente busca por medicamentos com solução para todo tipo de problema emocional. É preciso discernimento e cautela. Veja que existe aqui uma questão espiritual e agora tem a questão física. Por quê? Porque existe uma crescente busca por medicamentos. Por quê? Porque as pessoas hoje estão tendo dificuldades com relacionamento. E quando tem uma questão de relacionamento, uma dificuldade, o que acontece? Essa pessoa começa a ter problemas emocionais. E um problema emocional, ele é extremamente grave. Por quê? Porque é um problema que se a pessoa não falar, nós não temos como diagnosticar. E dependendo do caso, nem o profissional de saúde, dependendo das circunstâncias. Então é importante a pessoa manter bons relacionamentos. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas. Muitas vezes as pessoas dizem, principalmente na igreja, as pessoas costumam dizer que quando uma pessoa tem um problema psicológico, está com depressão, por exemplo, isso é falta de Deus. Não é. Se nós olharmos para a palavra, por exemplo, nós veremos Ana que estava com depressão. O apóstolo Paulo teve problema com depressão, Jonas teve problema com depressão e tantos outros personagens. Elias teve problema, né, o profeta do fogo. Então veja que a questão da depressão, por exemplo, propriamente dita, ela é uma questão emocional. E por que vem? Por questões de relacionamentos na maioria das vezes. A depressão, de modo geral, é diferente da tristeza. Aí qual é a diferença básica, né? Existe, claro, o ideal é procurar um médico, um psicólogo, mas de forma geral, quando uma pessoa está triste e não sabe por que ela está triste, isso é depressão. Quando uma pessoa está triste, ela sabe por que ela está triste, então é só uma tristeza. Então, essa aqui é a grande diferença. Mas, de modo geral, quando é clinicamente diagnosticada, nós precisamos ter cuidado com essas questões emocionais, tendo em vista que muitas vezes acontecem problemas na igreja que acaba causando problemas emocionais, principalmente na parte feminina da igreja, que são pessoas mais sensíveis, elas são mais emotivas. Então, muitas vezes, por causa de uma palavra maldita, né? Mal falada, melhor dizendo, né? Uma palavra mal falada ou algum gesto específico, a pessoa pode, até mesmo uma rejeição no momento que não deveria acontecer, às vezes nem foi uma rejeição, às vezes aconteceu e a pessoa entendeu como uma rejeição. Então é importante que nós venhamos ter bons relacionamentos dentro da igreja, na sociedade, na nossa universidade, na faculdade, no trabalho, enfim. Sinopse: o corpo, a alma e o espírito estão interligados. O equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena diante
de Deus. Se você está comigo até aqui, se gostando da aula de hoje, lembre-se de compartilhar, comentar o vídeo. É importante que você também interaja, fale o que está faltando, o que precisa, o que foi que eu deixei de mencionar na lição de hoje. E se você está aqui comigo até agora, certamente é porque você tem gostado disso. Se porventura você quer me abençoar, né, com um Pix abençoado, eu vou deixar aqui na descrição a chave do meu Pix e também a instituição financeira. E certamente eu também estarei no próximo vídeo falando aqui das pessoas que deixaram o seu Pix também o valor. Então é importante, e outra coisa importante sobre o Pix é o seguinte: faça aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Se o Senhor não tocar no seu coração para você me enviar o Pix, você não envia, você só envia se porventura o Senhor tocar no seu coração e você vê que realmente o conteúdo aqui está importante para você, está fazendo diferença para você, então você me abençoa. Conclusão: uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. E essa questão do equilíbrio é muito importante, que muitas vezes temos visto pessoas desequilibradas, e o desequilíbrio é espiritual, aqui que eu quero dizer. Que o que é essa questão do desequilíbrio? São pessoas, líderes, pastores de modo geral, que não têm uma vida constante. Uma hora age de uma forma completamente contra as questões bíblicas, se envolve com questões que não são bíblicas, se envolve com situações até fora da palavra, se envolvem com discussões, brigas políticas, por exemplo, entre tantas outras coisas. Torna essa pessoa que é uma pessoa desequilibrada. Porque ela não consegue ter equilíbrio no seu falar. Geralmente é uma pessoas que ficam gesticulam muito, esbravejam, gritam, né? Fazem tantas coisas, mas esquecem que a nossa essência é o Evangelho. A nossa essência é a palavra. Não é que nós vamos ficar indiferentes às questões que estão nos rodeando, mas nós devemos ter o quê? Cautela, equilíbrio. É saber falar com educação, principalmente com respeito às outras religiões, por exemplo, questões políticas, entre tantas outras coisas. Então, nós devemos ter uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Todos nós, independente de quem somos, nós dependemos da graça do Senhor, nós dependemos de Deus. Nós verdadeiramente, por mais que uma pessoa tenha uma alma piedosa, a paz e a alegria verdadeira só vem do Senhor. Então nós devemos, a cada dia mais, pregar a palavra, viver a palavra, ensinar a palavra, pregar a palavra. Para quê? Para que as pessoas venham ao pleno conhecimento da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venha ter paz e alegria no seu coração. Revisando o conteúdo, número 1. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica. Número 2. Responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? Número 3. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Número 4. A distinção entre a alma do poder, ou melhor, a distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus. Gênesis 2:7. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. Daniel 12:2, Mateus 25:46, Lucas 16:22 e ao 25, Apocalipse 20, versículo 4. Número 5. Do hebraico ruá e do grego pneuma, o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Essa questão da comunhão é muito importante, que muitas pessoas às vezes têm uma relação com Deus, mas não é uma relação boa, né? Não é uma relação realmente edificante. Nós devemos ter uma relação com Deus de comunhão, de intimidade.
Para nós termos um norte aqui, para ficar claro aqui o que eu quero dizer, observe, por exemplo, que um esposo, eu vou pegar aqui uma figura do homem, o homem, quando tem a sua esposa, ele posta foto dela, com ela nas redes sociais. Por quê? Porque eles têm uma relação de intimidade, de uma questão aprovada, não é nem só a questão de intimidade, é uma questão de aprovação. As pessoas aprovam porque estão dentro do casamento. Agora imagina este mesmo homem que agora ele busca uma prostituta. Observa que ele tem uma relação com essa prostituta. Esse homem, ele talvez até vá para casa dessa prostituta, mas observe que ele não tira foto com essa prostituta para colocar em rede social. Por quê? Porque ele tem uma intimidade até com essa prostituta, uma relação com essa prostituta, mas não quer mostrar. O que eu quero dizer? Não é que eu vou qualificar Deus como prostituta de maneira nenhuma. O que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas têm uma relação com Deus, mas não é uma relação aprovada. Quantas vezes temos visto, por exemplo, obreiros que não têm uma relação aprovada com Deus, não são aprovados pelo Senhor. Por quê? Por situações diversas, principalmente no seu caminhar cristão, não anda de acordo com a palavra de Deus. Então ele até tem uma relação com Deus, tem até uma relação íntima com Deus, mas ele tem vergonha desta relação, ele não mostra essa relação, ele tem medo. Por quê? Porque o que as pessoas vão dizer? Lembra de Pedro? Que Pedro, quando negou Jesus, o que ele fez? Ele teve vergonha do Senhor Jesus. Ele tinha uma relação com Cristo, mas ele teve vergonha de mostrar essa relação, essa intimidade que ele tinha com o Senhor Jesus. Nós não, nós de maneira nenhuma devemos ser assim. Nós devemos ter uma relação com Deus, com comunhão com Deus, com intimidade com Deus e aprovados por Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Lembre-se de deixar o seu like ou o seu dislike neste vídeo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Fica na paz. Tchau.